Exercícios para aquecimento e soltura. Esta fase inicial caracteriza-se pela utilização de grandes massas musculares em intensidade moderada, com duração entre 5 e 10 minutos. Número 1. Usando o macarrão como apoio, elevar as coxas alternadamente. Número 2. Acrescentar o trabalho de braços alternadamente com as pernas. Número 3. Utilizar movimento, deslocamento. Utilizar a troca de sentido, onde os alunos poderão vivenciar as propriedades físicas da água. Número 4. Exercícios em grupo, utilizando abdução e adução da articulação do quadril, fazendo deslocamento. Número 5. Utilizar o macarrão atrás do corpo, realizando chutes frontais. Utilizando troca de sentido novamente. Número 6. Utilizando o macarrão auxiliando a flutuação. Exercícios em dupla. Número 7. Macarrão para frente e para trás, pregando os braços, alternado com as pernas. Número 8. Utilizar uma adução e abdução da articulação do quadril, junto com uma extensão do cotovelo para baixo. Número 9. Manter movimento de membros inferiores e arrastar o macarrão pela água. Número 10. Acrescentar um trabalho de adução e abdução da articulação do ombro. Número 11. Utilizar saltos, pernas à frente e atrás, utilizando a extensão do cotovelo. Número 12. O exercício em flutuação. Movimento semelhante ao pedalar de uma bicicleta, trabalhar com deslocamento, sem utilização de membros. Número 13. Um indivíduo carregando o outro. Um flutua, o outro corre tocando os pés no chão.
Exercícios aeróbios. Número 14. Elevando coxas, fazendo um giro de dentro para fora com os braços. Número 15. Utilizar a elevação das coxas, acrescentando um chute. O macarrão deve tocar embaixo. Número 16. Juntar coxas em cima, caindo com pernas afastadas. Utilizando o macarrão embaixo da perna. Número 17. Um membro inferior se postando à frente do corpo, fazendo elevação de coxa, tocando ao solo e voltando. Número 18. Macarrão para frente e para trás, utilizando chutes na diagonal. O braço acompanha o movimento. Número 19. Mantenha o trabalho de braço, chute curtos e rápidos. Número 20. Elevando as coxas lateralmente, trabalhando com o braço alternadamente as pernas. Número 21. Macarrão para frente e para trás. Utilizando pernas para frente e para trás. Número 22. Mantenha o trabalho de membros inferiores, acrescentando um pequeno impulso, utilizando um giro com os braços. Número 23. Junta as pontas dos macarrões, jogando para o mesmo lado da perna que está à frente. Número 24. Empurrando o macarrão para baixo, elevando a perna da frente e flexionando a articulação do joelho da perna que está atrás. Número 25. Empurrar o macarrão para baixo, trabalhando com membros inferiores à frente e atrás. Número 26. Utilizar apenas um braço. Mantenha o trabalho de membros inferiores. Número 27. Idem ao anterior, utilizando os dois braços. Número 28. Utilizar o macarrão atrás do corpo, os membros inferiores estendidos. Número 29. Utilizar chute
alternado com o braço. Número 30, utilizar chute na diagonal. O braço acompanha o movimento. Número 31, utilizando a adução e abdução da articulação do quadril, macarrão atrás do corpo, abrir e fechar os braços. Número 32, semelhante ao anterior, utilizando o macarrão à frente do corpo. Número 33, utilizar um impulso. Os pés não tocam no fundo durante a adução da articulação do quadril. Repare que deve ser realizado um amortecimento ao tocar no fundo da piscina. Número 34, adução e abdução da articulação do quadril e ombro. Trabalho forte para membros superiores. Número 35, pular o macarrão. Número 36, dar um nó no macarrão, jogar o macarrão à frente, realizando chutes. O braço acompanha o movimento. Número 37, elevar coxas na diagonal, braços para frente e para trás. Número 38, acrescentar o chute na diagonal, o braço acompanhando o movimento. Número 39, macarrão à frente, eleva as duas coxas. Jogar braços para um lado e pernas para o outro. Exercícios em suspensão. Macarrão passando entre as pernas, auxiliando na flutuação. Utilizar pernas e braços com deslocamento. Movimento semelhante ao pedalar de uma bicicleta. Utilizar os dois braços ao mesmo tempo, pernas alongando à frente e atrás. Deslocamento de costas.
44, deitar de lado, utilizando o movimento de membros inferiores, com deslocamento. 45, segurar o macarrão mais para o meio, alternar com o trabalho de pernas. 46, adução e abdução da articulação do quadril, sem toque no fundo da piscina. O braço acompanha o movimento. Número 47. Levar coxas em cima, afastar as pernas em seguida. O braço acompanha o movimento. Número 48, macarrão passando embaixo do corpo, estendendo braços, trabalhando com movimento de perna semelhante a uma bicicleta. Número 49, trazer a coxa em direção às costelas. O macarrão passa por trás do corpo. Manter uma contração da região abdominal. Número 50, levar o pé de encontro ao macarrão do braço contrário. Realizando um trabalho isométrico com a musculatura abdominal. Número 51, juntar os dois pés e trazer as coxas na diagonal. Número 52, passar o macarrão embaixo do corpo, juntar os dois pés, realizar um movimento de flexão do tronco, juntamente com a flexão do quadril. Número 53, utilizando dois macarrões, um por baixo dos joelhos, o outro atrás das costas, realizando uma flexão de tronco, juntamente com uma flexão do quadril, trabalhando a musculatura abdominal. Número 54, macarrão nas costas, um outro pedaço de macarrão entre as pernas, realizando flexão do tronco, trabalhando a musculatura abdominal. Número 55, pernas para um lado e para o outro. É um bom trabalho para a musculatura oblíqua do abdômen. Número 56, com a utilização de luvas, aumentando a intensidade do exercício. Número 57, ainda em suspensão, braços para frente e para trás, empurrando a água e levando a coxa
alternado com os braços. Número 58, macarrão atrás do corpo, utilizando o movimento para baixo com os braços. Exercícios localizados. Número 59, com utilização de tornozeleira flutuante, aumentando a intensidade do exercício para os membros inferiores. Número 60, utilizando apenas uma perna. O macarrão fica embaixo da coxa. Número 61, para indivíduos mais avançados, o macarrão fica na sola do pé, realizando uma extensão do quadril juntamente com uma extensão do joelho. Número 62, idem ao anterior, mantendo a perna na diagonal. Número 63, macarrão na sola do pé, realizar adução e abdução da articulação do quadril, sendo que a maior intensidade na adução, devido ao efeito de flutuação. Número 64, utilizar os dois macarrões. Número 65, realizar o movimento de flexão e extensão da articulação do quadril, sendo que maior intensidade na extensão da articulação do quadril, devido ao efeito de flutuação. Número 66, realizar uma extensão e flexão da articulação do joelho, sendo mais intenso na flexão. Número 67, exercícios localizados para membros superiores. Adução e abdução da articulação do ombro. Sobrecarga maior na adução. Número 68. Movimento ideal anterior, sendo que utilizar apenas um lado. Número 69. Realizar uma adução e abdução da articulação do ombro em um plano mais frontal, sobrecarregando mais a musculatura peitoral. Número 70. Ideal anterior, utilizando apenas um lado.
Número 71, movimento semelhante, mudando a pegada no macarrão. Número 72, flexão e extensão da articulação do cotovelo, sendo a intensidade maior na extensão, sobrecarregando mais a musculatura do tríceps. Número 73, idem ao anterior, realizando apenas um lado. Número 74, com os dois macarrões, utilizar uma extensão do cotovelo juntamente com uma flexão de ombro. Número 75, idem anterior, utilizando um lado somente. Para exercícios localizados para os membros superiores, é importante a água estar na altura do pescoço. Número 76. Movimento idêntico ao exercício 74, sendo que o macarrão passa por trás do corpo. Número 77. Realizar extensão e flexão da articulação do ombro. Neste exercício, será solicitado com maior intensidade as musculaturas extensoras do ombro. Número 78, acrescentar uma rotação de tronco. É uma variação do trabalho. Número 79, ainda o movimento de flexão e extensão da articulação do ombro. Número 80, fazer uma puxada com o macarrão. Exercícios para alongamento e relaxamento.
81. O macarrão passa pela sola do pé, alongamento para os isquios tibiais. Número 82, macarrão auxiliando o alongamento do quadríceps. Número 83, macarrão auxiliando o alongamento dos adutores do quadril. Número 84, novamente o macarrão auxiliando nos exercícios de alongamento, agora para a região superior do corpo. Número 85, macarrão atrás do corpo, alongando deltoide anterior, musculatura peitoral. Número 86, posição fetal, o macarrão auxiliando, extremamente relaxante, alonga a região lombar. Número 87, macarrão sendo utilizado para exercícios de relaxamento. O professor massageia os pés da aluna, o macarrão mantém a flutuação. Número 88, macarrão agora passando por trás dos joelhos. O professor apoia na nuca da aluna e massageia a coluna, realizando deslocamento.